Muy buenas noches a todos. Bienvenido a otra sesión de Bonsai al Día. Hoy tenemos un invitado que es Rock Junior desde Brasil, que nos estará hablando del bonsai orgánico, donde él va a hablarnos de su experiencia con relación a cómo podemos crear nuestros propios abonos para nuestra planta y cómo ir sustituyendo los productos químicos por cosas orgánicas. Estaremos también visitando con imágenes su jardín, su colección, y es un grato honor para la PELA tener um invitado como ele esta noite. Bem-vindo. Eu que agradeço a confiança. Eu vou falar bem despacio, espero que entendas. Se não estiver entendendo, por favor, perguntem, não se acanhem, e estou à disposição. Bem, meu nome é Rock Júnior, eu sou de Minas Gerais, no Brasil. Eu estou numa cidade que se chama Nova Lima, cerca a Belo Horizonte, um lugar bem aconchegante, bem legal. Fica o convite a todos os amigos que virem pela região aqui, é um prazer recebê-los. A casa está aberta a todos. A minha jornada, o meu caminho com o bonsai começou há um tempo atrás com escolas, né? Eu comecei aqui inicialmente por livros, na época não tinha internet, já tem algum tempo. E quando eu conheci o maestro Liporati, na 2002, mais ou menos, tudo mudou em relação à minha relação com o bonsai, ao entendimento do que era a arte do bonsai, e houve um câmbio muito grande. É um prazer estar com vocês aqui, com os amigos da FELAB, uma honra mesmo o convite. E continuando, eu fiz a escola com o Liporati, me formei com ele e continuo estudando, mesmo depois de ter me formado lá na escola, continuo minha jornada de busca de aprendizado. Tenho várias referências aqui na FELAB mesmo, o Nacho está aí presente, né, Nacho? Olá, Nacho! Uma grande referência para nós latino-americanos, do ponto de vista da estética do bonsai aí. E o Mauro, tenho uma parceria muito grande com o Mauro Stenberger, foi uma pessoa que me ajudou muito no meu desenvolvimento dentro da arte do bonsai. E tenho uma escola online e a escola presencial aqui. A minha escola presencial já tem mais de 20 anos e a online começou agora, recente, tem 2 anos e meio, 3 anos. Eu tenho turmas regulares da escola online e vivo, trabalho, como, respiro bonsai. Vocês veem, minha vida está toda inserida aqui dentro desse contexto e é uma honra, um prazer enorme poder compartilhar um pouco dessa experiência do orgânico com vocês, amigos latino-americanos. Tá tranquilo, Victor? Tá indo bem? Tô rápido? Muchas gracias. Va muy bien, excelente. Mientras mejor pueda irlo haciendo en español, perfecto. Como tú puedas, pero va bien, todos estamos entendiendo. Excelente. Continúa. Excelente. Bravo. A minha ideia da adubação orgânica no bonsai, ela foi um entendimento que eu considero como de uma busca, uma conexão com a natureza. O que aconteceu? Chegou num dado momento, eu sempre me encantei muito com o nível de cultivo dos japoneses. Eles têm um cultivo que a Europa, até esteticamente, a Europa se aproxima bem, já consegue chegar bem no nível do Japão, mas o cultivo dos japoneses é de uma eficiência monstruosa. E aí, o que aconteceu? Aqui no Brasil, existe um suíço chamado Ernest Goethe. É um suíço que mora no sul da Bahia, no nordeste do Brasil. E ele tem uma fazenda, e lá ele começou com umas ideias de trabalhar inspirada nos índios da região. Ele começou a observar como é que era a
cultura do trabalho indígena da região. Isso foi o pivô, o início da partida de todo o trabalho dele. E o que aconteceu? Quando os europeus chegaram no Brasil, eles olharam para os índios e falaram: pô, os índios não trabalham, eles só se divertem, vivem. Na realidade, eles não trabalhavam porque eles viviam em um nível de conexão e harmonia com a natureza que eles usavam a natureza a seu favor. E isso, ele pegou aí, a partir daí, ele começou vários estudos e começou a aplicar isso na sua fazenda no sul da Bahia. Eu fui numa palestra desse senhor, e quando eu saí da palestra, ele me cativou. Quem quiser procurar na internet, eu posso mandar link. Pessoal aí, se puder colocar link aí de vídeos do YouTube do Ernest aí no chat, agradeço, pessoal, os meus alunos aí. Quem puder mandar, Weiner, alguém aí se puder mandar, ótimo, que o pessoal já conhece. E esse Ernest, ele começou essa ideia de trabalhar com a natureza, toda integrada, usando todo o sistema a seu favor, e criou uma agricultura chamada agricultura sintrópica. Hoje, no Brasil, é uma corrente muito forte, já tem vários núcleos em todo o Brasil que desenvolve essa ideia a nível de fazenda, e eu fui a uma palestra dele, e na palestra dele eu me dei conta do que realmente se tratava os adubos químicos. Porque nós tratamos os adubos químicos de uma maneira muito simples, corriqueira, normal, sem nenhum cuidado. Me parece que não estão entendendo muito o português. Vitor, você me entende bem? No, puede continuar, no te preocupes. Trata de lo que pueda hacerlo en español y nosotros lo traducimos, no hay problema. Te voy entendiendo. Não, perfeito, mas se queres, o que podemos fazer? Você traduz. Eu falo um trecho, você traduz. Se para o pessoal eu acho interessante. No, continúa con tu charla, con tu conferencia y después lo traducimos después. Não te preocupes, continua. Perfeito. Ele falou que eu estou indo rápido, vou tentar ir mais despacio. Mais despacio, perfeito. Qualquer coisa te ajuda, Rony. O Vitor, por favor, qualquer coisa você pode me ajudar aí nesse contexto. Sí, Okay, agradeço, Vitor. Sí, lo que pudiésemos hacer es dejarlo que él haga la conferencia hoy y después buscamos la forma de cómo traducirlo, hacer la con leyendas. Sí, con leyenda abajo y esto para que no quitarle su idea y que él se exprese. Vamos a dejarlo que hacerlo y después hacemos la traducción simultánea en el video y todas las cosas. Pero va muy bien. Se está grabando la sesión. Sí, se está grabando. Ok, porque después se puede hacer en la grabación, se puede hacer la traducción con subtítulos. Sí, exacto. Eso es lo que pienso que es la mejor idea para que él siga motivado y expresándose como va, que va muy bien. Porque está muy claro el portugués, se entiende bastante. O sea, sí. Para hablamos español se entiende bastante. Sí, mejor dejamos que él siga fluido como va. Y después hacemos los subtítulos y después cuando lo vamos a subir a YouTube lo ponemos con la traducción. Perfecto. Sigue. No interrumpo más. Muchas gracias, te agradezco. Sí, continúa, Ron. E se estou falando rápido, me lembrem que hablo mais despacio. Está bien, sí, continúa. Mas perfeito. Quando eu saí, que eu me dei conta do que eram os adubos, que a gente trata os adubos químicos de uma maneira muito comum, muito corriqueira, sem nenhum cuidado. E, na realidade, são elementos muito nocivos, tanto ao meio ambiente quanto a nós outros. Então, na realidade, eles não são tão inofensivos quanto o mercado nos coloca como são. Você consegue comprar em qualquer lugar. Vai no supermercado,
Em qualquer lugar você consegue comprar com muita facilidade um adubo químico. E, na realidade, eles são produtos muito nocivos, que afetam tanto o meio ambiente, poluem realmente o meio ambiente, porque são elementos pesados, muitas vezes, na maior parte das vezes, e trata-se de sais, são sais minerais. Os sais, qual a propriedade? O que acontece com esses sais quando ele entra em contato com a árvore? 2 processos muito importantes. No substrato. Quando você joga uma quantidade muito grande de sais no seu substrato, na sua maceta, o que vai acontecer? Aquele ambiente vai ficar salato, vai ficar salgado. O sal, qual que é a propriedade? Quando usamos o sal na carne, qual que é o processo? Ele está esterilizando, ele não vai deixar que as bactérias desenvolvam na carne e apodreçam a carne. É uma maneira de conservar a carne. Então, o mesmo vai acontecer com a maceta. A maceta vai estar comprometida, a vida de la maceta está comprometida, porque é um ambiente muito salato, entendes? É muito salgado, muito sal matam os micro-organismos que são, na realidade, a essência, a base da árvore, da vida da árvore. Toda a saúde da árvore está ligada a esse sistema, a esses micro-organismos, que são, na realidade, a flora bacteriana da árvore. Então, os adubos químicos desequilibram de cara essa biologia, essa vida. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais disso. O outro processo, outra coisa, outra influência dos sais, é que a molécula, como é a nutrição da árvore natural? Os micro-organismos disponibilizam para a árvore os elementos que ela precisa. Em troca, a árvore paga esses micro-organismos com açúcares, com amido. Então, é uma simbiose, é uma troca dos micro-organismos, dessa biologia, bactérias, leveduras, fungos, actomicetos, que são esses micro-organismos que fazem essa simbiose com a árvore. O processo natural é esse. Quando eu tenho um ambiente com uma quantidade muito grande de sal e com essa capacidade desses micro-organismos comprometida, o que acontece? Como é que o sal, como acontece a entrada do sal na molécula, na célula da árvore? Vai por meiose. O ambiente onde tem mais entra para o ambiente onde tem menos. Aí não vai entrar dessa forma, não vai entrar de uma maneira equilibrada. Vai ter um desequilíbrio, pode entrar uma quantidade de sal maior do que naturalmente ela teria no interior da sua molécula. Isso vai acarretar em mais sal, uma quantidade maior de sal, maior quantidade de água na célula. Isso já mina só essa quantidade maior, esse desequilíbrio de água na célula, a célula com a quantidade de água maior do que ela ficaria normalmente, isso aí já afeta diretamente o sistema imunológico da árvore. Então, a sua árvore vai ficar doente, vai ter alguma infestação, porque a resistência dela vai baixar, vai estar baixa. E, coincidentemente, quem vende o adubo químico, quem produz e quem vende ele, a mesma empresa que produz o adubo químico, produz também o agrotóxico. Então, o adubo químico vai entrar, vai adoecer a sua árvore e ele vai te vender o remédio. E, coincidentemente, são as mesmas empresas que fabricam o remédio da farmácia. Porque a pessoa que vai comer alimentos que estão, indivíduos que estão contaminados também vai adoecer. Então, é um ciclo que a gente tem aí, que o mercado nos coloca. Na realidade, essa ideia do orgânico, eu considero aqui essa minha oportunidade de trazer essa ideia para vocês,
uma oportunidade de chamá-los a prestar atenção, a mudar o foco e olhar para esses usos desses produtos de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais abrangente. Por quê? Pode parecer que é inofensivo, que o que você está fazendo não faz diferença nenhuma, mas faz. Porque normalmente eles vão ser lixiviados, vão, com a água da chuva, correr e poluir rios, poluir o lençol freático e mais que tudo, o seu ambiente, onde você vive, onde a sua família está, onde as suas árvores estão, que normalmente é a sua casa, vai estar também contaminado. Então, eu acho que é interessante essa observação. Eu quero só pedir a vocês um minuto da atenção suas no sentido de lançar um olhar diferente para esse mundo que eu vou lhes apresentar agora. Está indo bem, Vitor? Estão entendendo? Vitor do Chile aí, estão entendendo bem? No, va excelente, va excelente. Lo que quisiera Perfecto, perfecto. que el momento que quiera compartir alguna de las imágenes que pueda aportar a lo que esté hablando para que pueda, porque vi que tiene muchas imágenes interesantes. Si quiere, el momento que va a compartir. Ya empezamos con las imágenes. Perfecto. Sim. Va bien, excelente. Dale. Falamos, então, do mal dos adubos químicos. O que acontece com os adubos químicos na sua árvore? Como é? E outra, existe hoje um discurso de que sem os adubos químicos a gente não consegue alimentar a população da terra. Na minha opinião, é um engano muito grande e um jogo muito grande, porque a gente não precisa deles. Nós não precisamos dos químicos. E a agricultura sintrópica, que é um método que foi criado por este suíço, né, que é o Ernest Ghost, aqui no Brasil, e existem várias outras correntes de agriculturas nessa mesma linha, que são as chamadas culturas alternativas, né? Na realidade, são culturas que são baseadas lá no início de como era antes dos químicos e sempre com Alguém compartilhou a pantalla. ¿No eres tú? ¿No eres tú? No. Por favor, hay alguien que está compartiendo pantalla. Disculpe. Ahí, agora Ahí foi. está. Foi. Vale, por favor. Tranquilo. Então, vamos falar dos orgânicos. O que são? Falamos já dos químicos, e o que eu estava falando antes, me desculpe, agricultura, outras linhas que são agricultura macrobiótica, agricultura sintrópica, agricultura naturalista, tem várias correntes. A permacultura, que é do pessoal da Austrália. Então, em vários lugares do mundo, em vários sítios do mundo, empeçam a hablar de este cultivo em sintonia e usando a natureza a seu favor e não litigando com a natureza. Vou fazer uma pergunta para vocês e não se acanhem em responder. Se a gente fizer um paralelo, se eu perguntar a vocês o que faz a função das raízes no nosso corpo? Onde que estão as nossas raízes? Que as raízes da árvore, a gente sabe, está no solo. Nas venas. Nas venas. Não, o intestino. Onde a gente capta água e sais minerais? No intestino. Entendeu? A veia já é um negócio muito lá na frente. O intestino é que faz essa função das raízes no nosso corpo. Então, o que nós temos no intestino, que é vital para a nossa saúde, a flora bacteriana, que são micro-organismos que nos auxiliam, que sem eles nós não conseguimos ter saúde, né? A nossa saúde começa com a nossa flora bacteriana. Entende bem, Vitor?
pessoal Sí, entende sí, bem sí. o que é No, no, quando no, hablo de flora no, bacteriana? vamos entendiendo bien. Te fuiste ahora a la parte del ser humano, de cómo se alimenta y todo. Vamos perfecto. Va bien, va bien. Muy bien. Perfeito. Muito bem. Perfecto. Com as árvores, são o mesmo. O que temos no nosso intestino, flora bacteriana, vital, importantíssimo para a nossa saúde. Com as árvores, a flora bacteriana, que está nas raízes das árvores, também é a mesma importância que temos a nossa. E são muito parecidas. A nossa flora bacteriana com a flora bacteriana das árvores. Então, todos os produtos que nós chamamos de probióticos para nós outros, também são muito bem para as árvores. Então, quando falamos de probióticos, qualquer um, esses probióticos que damos para os ninhos, quando têm um mal, ¿entiendes? Então, quando todos os probióticos que são usados para o ser humano podem ser usados para as árvores. Kombucha, conheces kombucha? Kombucha, kefir, vocês conhecem, não? Kombucha. Kombucha, kefir. Esses produtos que são probióticos para nós outros, para nós humanos, são ótimos, excelentes adubos. Basta diluir, né, 5, 10 ml do kombucha ou do kefir e regar na árvore, você já tem um adubo. Então é muito parecido, é muito similar essa flora bacteriana. E a base, a essência da adubação orgânica, ela está contida nos EMs. Já ouviram falar de EM, não? É do inglês Efficient Microorganisms. Na realidade, o que são esses EMs? Esses EMs são, agora, vamos a compartilhar. Cero a câmera, 1 minuto. Ahí está. Já está? Sí, se ve. Ok. Ahí está. Perfecto. Vou só com uma conseguir. Perfeito. Bem, os EMs, nós conseguimos vê-los a olho nu. Vem essa rede, parece uma teia, Sí. né? Uma teia de aranha, são micélios, são os micélios, são os braços do fungo, são as extensões do fungo. Esses a gente consegue ver isso a olho nu, mas a maioria da biologia nós não conseguimos ver a olho nu. Ela está ali, você não vê. Quando existe essa apresentação dessa forma, fica muito claro, muito evidente. O que são esses EMs? Quem são eles? São bactérias, fungos, actomicetos e leveduras. Esses são os elementos que compõem. São mais de 200 elementos, no final das contas, lá, que compõem essa biologia que é a base da adubação orgânica. Por que eu estou falando? Porque estou falando de isso? Da importância que eles são. Porque a coisa mais importante quando falamos em nutrição de uma árvore está em uma boa biologia. Então, o solo, o substrato que vamos plantar a árvore, onde vamos colocar a árvore, é muito importante que esse substrato tenham características físicas que favoreçam o desenvolvimento, o crescimento desses micro-organismos. Então, a primeira coisa, nosso substrato ele é preparado,
a acadama ou pedrisco, eu não sei como se chama, como dizem aí, como é, Vitor? No, acadama está la piedra volcánica, cualquier sustrato. Pedra vulcânica, Sim. Justo. Não, perfeito, pedra No vulcânica sustrato, tem essa característica. O que é que precisamos de muito ar no substrato? Então, o substrato, ele é fundamental que ele tenha muito ar para propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento desses micro-organismos e também de raízes capilares. Aqui, uma maneira que eu faço para conseguir ter isso bem eficiente, aqui já é um adubo, um bocashi. Conhecem bocashi? Já ouviram falar do bocashi? Não. Já. Sim, o bocashi são adubos, são cereais fermentados com uma como posso falar, com uma explosão inicial feita com os EMs. Nós coletamos os EMs na natureza. Opa, desculpe. Aqui está no vaso, já no vaso de um bonsai, na superfície do substrato do bonsai. Eu deixo sempre muita folha, muita pedaço, casca de árvore no substrato para criar uma condição. Vitor do Chile, como aqui é o feitio do bocashi. Vamos chegar ali. Aqui o bocashi já no bonsai, já usado como adubo. O Biogold é um tipo de bocashi. Fala, Vitor, como chamamos a serrapilheira em espanhol? Son las hojas secas que quedan en la primera capa cuando caen del árbol en otoño. Esa primera capa de tierra es la hoja seca, en el fondo, la serpillera. La hojita café que está ahí. Serpilleira. Em português, chamamos serrapilheira. Serrapilheira. Exatamente. O princípio da adubação orgânica é este. Arroz, como se diz? Arroz, está bien. Arroz também, perfeito. Arroz cozido com água, apenas com água. Arroz e água. Deixa al dente. Como Arroz cocido con agua, sin sal, sin nada, y que quede al diente, en español. Perfeito, que queda al dente. Empeço a aprender espanhol. Aqui, o arroz crudo eu embalo com o papel manteiga para que respire e para que não se suje tanto com as hojas secas. Aqui, hojas secas, colhidas, pegadas na mata, na floresta, na serrapilheira, que é cheia de vida, cheia de micro-organismos. Aqui podemos ver, mira, os EMs, acá. Opa, desculpa. Aqui, depois de 7 dias. 7 dias, o arroz isso é assim? Olha como ya está todo colonizado por los EM. A colônia, os EMs vão atrás do amido, vão atrás do açúcar do arroz, né? Então a gente captura os EMs. Aqui, açúcar negro, como é que é açúcar negro, Vitor? Azúcar, aquí en español es azúcar café, azúcar morena. Açúcar morena, justo, açúcar morena. No Brasil chamamos de açúcar mascavo.
O arroz, açúcar mascavo, um pouco de água até fazer essa textura. Esse faz um mingau, um caldo. Mas 7 dias... Isso. Pode falar dele. Que também pode ser melaça, professor. Não, mas aqui é um start inicial. Melhor com o mascavo nesse momento. Que depois que vamos ao melaço. Depois de 7 dias, aquela mistura está aqui. E aqui com caldo de cana, com melaço. Aqui é o melaço, não? Um caldo de caña. Aqui. Melaça, sim, melaça. Melaça, é. Sim. Aí, asso uma válvula que é com água, um furo, uma pequena mangueira e vem aqui. De forma que os gases saem por cá e saem pela água, mas não retorna oxigênio, gás para a garrafa. Entendes? Sim. Perfecto. Uma válvula, agora há válvulas de cerveja, posso mostrar, tenho acá, que fazem esse serviço tranquilo. Aqui, 30 dias e está pronto o nosso EM, o nosso líquido de EM, que a gente chama, né? Aí, como uso esse EM? Como é o uso dele? Dilui 5 ml em 1 litro d'água e rega, pulveriza as árvores, pode pulverizar, pode até folhear, pode molhar as árvores, e também ele é usado para fazer o EM. É usado para ser o bocashi. Essa é a base, o EM. Para ser isto, aqui são cereais, vários cereais: trigo, arroz, cacau, torta de mamona, milho. Como se diz milho? Maíz, tudo, diversos cereais. Quanto mais diverso, melhor. Harina de sangue ou harina de peixe, de pescado, entendes? Sim. Harina de sangue ou harina de pescado. Também um pouco de... tenho lá a receita, se queres podemos passar para vocês. Como se acha. E esses cereais regamos com o EM. Adicionado o EM nesses cereais. E desenvolve essa cultura de micro-organismos. Aqui já está o adubo pronto, listo para o uso. De cá, metemos assim. Aqui. Aqui já o adubo na árvore. E continua. E essa biologia ajuda muito a árvore. Uma outra dica também para cuidar da biologia é sempre deixar uma cobertura de matéria orgânica no substrato. Se você deixa o substrato, a pedra vulcânica, a cadama, o que for, direto com o sol batendo, o sol também é um agente que esteriliza aquela camada do solo. Se você tem uma matéria orgânica, a matéria orgânica absorve o calor, minimiza a perda de água e acaba sendo um alento para a árvore. Porque uma coisa que é muito importante e que muitas vezes não nos damos conta, a temperatura da maceta, a temperatura do vaso. Na natureza, a árvore não é exposta, as raízes da árvore não são expostas a essas temperaturas que elas são expostas quando no vaso de bonsai. Então, uma outra coisa, um outro aspecto muito importante que deve ser levado em conta é essa questão da temperatura do vaso. Então, essas coberturas de matéria orgânica ajudam muito a minimizar, a amenizar essa questão da temperatura. O EM eu posso mostrar o resultado, como que ele fica, né? Depois de 30 dias, ele fica um produto que parece
uma cerveja com cachaça, uma cerveja com tequila, bem doce, bem avinagado, mas um cheiro muito bom, como se fala, muito bom. Muy agradable, muy bueno. Muito bueno, justo, graças, Vitor. Então, aí eu falei, até agora hablamos de los EMs, como é hecha la captura dos EMs na natureza, a cultura, depois que é capturado, fazemos uma cultura na caldo de canha, na guarapa ou no melaço, e aí está listo para se aplicar nas árvores, para se usar. Perfeito? Essa é a base, e o bocashi se usa cereais com a aplicação do EM para dar aquela explosão inicial, aquele start na fermentação. Então, na realidade, tratam-se de adubos, de abonos fermentados. E, quando falamos de fermentados, todos os fermentados que tienes podem ser usados como adubo. Por exemplo, a cerveja. A cerveja é um abono excelente. Então, cerveja é um adubo, um abono orgânico, vinho, não é difícil sobrar vinho, né? Mas o resíduo da produção desses produtos também são bons adubos que podem ser usados, e podemos fazer também os fermentados líquidos, que ajudam muito. Como vou falar a vocês como é o meu abono acá na minha casa. Eu uso EM uma vez por mês em todo o viveiro, diluído 5 ml em 1 litro de água. 5 ml de EM em 1 litro de água, e uso e rego, pulverizo em todas as árvores. E toda semana eu uso um fermentado diferente, sempre fermentados. Aqui no Brasil existe uma bebida indígena que se chama aloá, no Guarani, no Tupi-Guarani, aloá. São fermentados de frutas. Em cada região do Brasil, os índios assem com frutas diferentes. No Nordeste, assem com maíz. Aqui na minha região, no Sudeste, assem com abacaxi, como é pinha? Piña. Pinha, com lapinha. Então, outro que se pode fazer com a banana, a casca da banana, o plátano. Então, a casca, pasta casca. Então, por exemplo, a casca de 3, como é, Vitor? Banana aí De 3 bananas. 3 bananas, a casca de 3 bananas, pica bem e adiciona em uma botija de plástico, importante de plástico, que hace uma produção de gases terrível. De vidro é perigoso, pode explodir, como diz Vitor. É bom você falar bem claro aí. Que es mejor hacer estos fermentados en una envase de PET, de estas botellas plásticas, porque fermenta demasiado fuerte y pueden explotar las botellas de vidrio. Es peligroso. Gracias. Eso. Então, 3 bananas em uma botija, completa com água, espera 7 dias e já está listo para usar. Se pode usar essa mistura durante 2 meses, 3 meses, e em uma diluição de 5 ml, 10 ml por litro de água. Entendes bem quando hablo de ml e mililitros? Sí, 5 a 10 mililitros por 1 litro. Sí. Perfecto.
Continúa, por favor. Perfeito. Então, a minha adubação é sempre dessa forma. Uma semana o EM, na outra semana cerveja, na outra semana fermentado de casca de banana, na outra semana fermentado de casca de pinha, lo mismo, 7 dias, está listo. Se vê bem uma colônia que se desenvolve na superfície da água, é visível. Perfeito. E então, dessa forma, a minha rotina de adubação é feita. Simples, barato, do lixo, muitas vezes, sem gastos. O único gasto que eu tenho é que eu compro os ingredientes para fazer os bocaches e óleo de peixe, óleo de pescado, graxa de pescado, como se diz, Vitor? Aceite de pescado. Aceite de pescado, lo compro, uso bastante, uma semana aceite de pescado e, además, solo. Não uso nada de adubos químicos, mas há 6 anos, nada de adubo químico e, consequentemente, as minhas árvores, o meu viveiro, eu não tenho mais nenhum problema com doenças, com malatias, como se diz aí, Vitor? Com enfermedades. Com enfermedades, justo. Não há enfermidade, porque se a árvore é salutável, né? É saudável, ela não vai ter enfermidade. Entendes? Se cuida da saúde, não há enfermidade. Se não há enfermidade, não precisa de nenhum agrotóxico. Não é necessário nenhum agrotóxico. E acá, na sala, há vários alunos que seguem essa mesma linha. A minha escola online, eu tenho mais de 60 alunos na escola online. O Vitor, do Chile, é um dos alunos que faz parte dessa escola online minha. E tanto o meu cultivo aqui no viveiro, que eu tenho muitas árvores, eu tenho um viveiro com bastante árvore, então eu tenho uma boa referência para dar para vocês. Eu nunca estive com um viveiro tão saudável, eu nunca estive tão feliz com a qualidade das árvores que eu tenho hoje, livre de químicos, livre de adubos químicos. E também com essa ótica de cuidar da biologia das árvores, sempre cuidar da saúde das árvores antes até mesmo de qualquer intervenção artística. Para que se trabalhe a árvore é crucial, é determinante que antes ela esteja saudável. Perfeito? Perfecto. ¿Dúvidas, preguntas? No, en resumen, nos estás hablando de que la parte de fermentación de cereales, de frutas, y dejarlo, y a la hora de ponerlo, dejarlo 7 días, después cambiarlo, y a la hora de la fermentación, ponerlo en botella plástica y hacerle la técnica que pusiste la foto para que en una botella de agua se vaya llevando los gases, porque va a producir muchos gases. Al cabo de una semana o 30 días vamos a tener abonos orgánicos, y la parte sería como distribuirlo, como una semana abonarlo con cereales, otra semana con frutas y ese tipo de cosas. Sí, cuanto más diversificado, mejor. Exactamente. Profesor, ¿puedo hablar? Sí, por favor, por favor. Claro, Víctor. Por favor, Víctor, me ayuda. Tocayo. No, está perfecto, profesor. Una cosa importante que seguramente no se entendió es que los EMs se aplican, el profesor los aplica de 5 ml por 1 litro de agua una vez al mes, y el riego puede ser foliar y en el sustrato. En el caso de los fermentados, el riego es solo en el sustrato. Eso es importante también. Importante, sí. Recordar. Exacto, exacto.
Recuerdo mucho porque tengo una plantación de cacao, utilizo el bocachi y siempre en ese tipo de plantación están la parte esa de las hojas y el mismo, y el mismo fruto del cacao cuando se degrada. Todo eso es parte de lo que es el abono orgánico que usted está hablando hoy día, ¿verdad, Rob? Sí, mira. Com esta história de los fermentados, não lo inventei eu, ¿entiendes? Lo peguei de la natureza, porque como você, como ha hablado tu agora, o cacau, como é naturalmente, Sí. o fruto cai ao solo, todas, cacau, jabuticaba, guaíba, todas, caem no solo. Mango, acá em Brasil, quando tem um pé de mango com muito fruto e caem todos, o odor é forte, de fermentação. Então, ocorre essa fermentação na natureza, é normal, é a maneira com que chega normalmente, naturalmente, o nutriente à árvore, através dos fermentados. Porque os fermentados, eles potencializam o produto que você vai utilizar. Se você usa sem a fermentação, sem o start inicial feito por esses micro-organismos, principalmente por bactérias, a nutrição não é tão eficiente quanto dessa forma, quanto dessa maneira. Exacto. Lo que tú nos estás proponiendo es que para nuestro bonsai usemos la misma técnica de la naturaleza, los fermentados. Justo. Lo de Perfecto. la parte, eso es verlo, todo lo que tú has hablado es inspirado en la naturaleza, lo que ella hace por sí mismo, que nuestros árboles no lo pueden lograr porque lo tenemos en una condición de un sustrato limitado donde no tenemos la igualdad que ellos tienen en su naturaleza viva. Con lo que tú nos estás dando es la técnica de cómo poder crear el efecto que hace la naturaleza en nuestro bonsai. Me parece genial. Justo. Claro, la primer capa que se usa es lo que nosotros le decimos el mantillo, que son las hojas secas, y eso es. Exacto. Gracias, sí. Aprendí una más. Sí, pero de nada, profesor. Ya nos vimos en Brasil y se lo expliqué, ¿se acuerda? Sí, gracias. En definitiva, si caminamos por cualquier bosque, vamos a encontrar cualquier cantidad de hojas secas, incluso hasta fermentadas, y algunos de la parte esa de los hongos que vimos que usted tenía en la demostración, que podemos aprovechar eso y crear el bocachi, ¿verdad? De eso se trata, de aprovechar y utilizar ese tipo de recursos mezclados con los productos fermentados, que serían o fruta o trigos o cualquier tipo de cosa de esas, combinado con esa parte. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las características físicas que debe cumplir un sustrato ideal para que sea propicio un ambiente para los microorganismos? Perfeito. Um substrato aerado, que tenha bastante espaço vazio. Então, com partículas, com partículas pequenas, mas como a cadama, como a pedra vulcânica triturada. Entendes? É importante uma boa drenagem e uma boa quantidade de ar en los substratos. Sí, entonces hay otra comentario. Así se recolectan los microorganismos del bosque y se resuelven con cereales, se revuelven con cereales y tierra y se revuelven por unos días, también se mezclan con melaza. Eso fue lo que usted explicó, que la parte de los azúcar es importante a la hora de crear este tipo de abonos. Sí, que pueden ser azúcar morena o pueden ser melaza para agregarle el contenido de azúcar.
Otra es la fermentación. Em realidade, hacemos cultivo, hacemos uma cultura de micro-organismos. Como lo mesmo que o vinho, que a tequila, que o whisky, a cachaça, lo mesmo processo. Entonces, otra pregunta, ¿la fermentación la hace aeróbica o anaeróbica? Anaeróbica. Anaeróbica é melhor, mais eficiente. Por isso, o uso da válvula, que deixa o ar sair, mas não deixa que o ar volte, que ele retorne. Exacto. Hay otra persona. Aqui, acá, sí. Mira, você podem ver a minha imagem? Sí, acá tenho uma válvula que era para ser cerveja. Você pode comprá-la na internet. Você mete em la botija, mira, la botija em la tampa de la botija, puf. Acá sale o gás, mas não retorna. Então, a fermentação anaeróbica é melhor anaeróbica, é mais rápida. Aeróbica demora más tiempo. Una pregunta con respecto a esa válvula. Esa válvula de fermentación no se llevaría a la botella con agua, ¿verdad? Sería en sustitución de ese sistema. Sí, justo, perfeito. Ou a botija com água, que é uma solução caseira, e aqui uma solução mais profissional, hablamos assim. Además son baratas esas válvulas. Sí, sí. Entonces, otra pregunta. Y más bonita también, sí, más guapa. Otra pregunta. Pregunta si utiliza micorriza o trichoderma. A micorriza é parte deste conjunto. Entonces, quando hablamos de micorriza, a micorriza são hongos. Então, é uma parte dos micro-organismos. Quando hablamos de EM, hablamos de um elemento mais completo, mais rico. Não só micorrizas também, mas outros mais. E principalmente, porque hablamos de conjunto? Porque são seres, como se disse, simbióticos. São seres que se autoajudam. Entre eles se ajudam. Se você disponibiliza apenas as micorrizas, você terá um efeito. Se disponibiliza o conjunto, todo junto ali, o efeito vai ser bem melhor, vai ser mais potencializado. E uma outra observação que eu gostaria de fazer um câmbio em la maneira de se ver a enfermidade. Quando temos uma enfermidade em nossas árvores, a primeira reação, qual é? Combatê-lo. Preciso usar algum produto, algo que vá matar aqueles micro-organismos, aquela enfermidade. Seja hongos, pulgones, cochonilhas, enfim, ácaros, qual seja. E, na realidade, esses seres, eles só querem viver como nós. Ali, na realidade, se a sua árvore apresenta uma enfermidade, a sua árvore está débil, está doente já. Então, a enfermidade vem depois da doença. E, normalmente, a principal causa é exatamente, ela ocorre nessa baixa biologia, ou uma biologia que não está equilibrada. Um desequilíbrio na biologia, baixa imunidade e apresentam as enfermidades. Então, na realidade, na minha opinião, hoje, as enfermidades são bioindicadores. Elas são indicadores de que tem algo errado ali. Meu cultivo não está bom, eu não estou sana. Então, elas só indicam que não está bem.
e não é necessário nenhuma ação para você combatê-lo, principalmente que não seja relacionada a cuidar ou detectar qual o problema, onde está o problema. E se sua árvore está doente, o problema está relacionado a algum fator do cultivo. Então, detectar é o substrato, é sol, falta sol, excesso de água, muita umidade. Então, normalmente as doenças estão associadas a esses elementos. Então, é detectar o problema e resolver pela origem do problema, e não apenas ao sintoma superficial que ali aparece, que é a enfermidade em si. Perfeito? Perfecto, sí. En resumen, está diciendo de que cada árbol, cada planta hay que verlo de forma individual y analizar qué es lo que estamos haciendo bien o mal con ella para ver los resultados, ¿correcto? Entonces, correcto. Hay otra pregunta. ¿Se hace una separación de los sólidos y se utiliza el líquido? ¿Cómo sugiere a la hora de la fermentación? Ótima pergunta. Como água, né? Como água. Muito difícil para nós outros esse verbo hacer em espanhol, terrível. Como hago yo? Los sólidos lo uso na estação, na época de seca, que não tem chuva. Entendes? Sim. E na época de la chuva, chuva, como que é? Lluvia. Vitor? De la lluvia. Lluvia. Sim. Quando há chuva, solo fermentados. Em período que não chove, eu uso os sólidos, que é o bocashi sólido. Ok, otra pregunta. ¿Utiliza trampa de arroz para captar los microorganismos en el bosque? Sim. Pode ser. Ok, si utiliza de arroz para captar... Ok, es la misma pregunta. Entonces, la misma pregunta. Sí, entonces ahí en el chat pusimos cuál es nuestro link para que luego puedan ver esta charla. Otra pregunta, ¿se puede trazar la prima capa del bosque para tu vivienda y hacer la captura como tú lo representas? Eu não entendi. Sim, se pode ser. É melhor, inclusive, porque muitas vezes, quando hacemos em natureza, animais lo prendem, lo pegam, entende? Los roubam. Sí. Então, se hacen em casa, é mais seguro. Ya, sí, es más seguro. Déjame ver si hay otra pregunta, porque como te dije, este tema, perfecto. Este tema va a requerir otra segunda sesión. Definitivamente todo estamos un placer. Muy ansioso de verlo, porque particularmente yo soy un fanático del abono orgánico. Alguien estaba preguntando también del olor. ¿Qué pasa con el olor? Por ejemplo, hoy día yo acabo de abonar con abono orgánico. Entonces, nada, uno después se acostumbra. Uma observação. Estes fermentados que los indiquei a ustedes, o aloe, né, que são os de pinha, de banana, ou o EM, todos estes, o odor é bueno, não é malo. No início, quando empecei a hacerlo, lo hacía com adubos que hoje já fiz uma seleção. Eu uso apenas aqueles que não tem odor malo, odor que é melhor. Quando hago uno que não tem bom odor, no lo hago más. No, esto que tú estás diciendo hoy lo estoy grabando y se lo voy a enseñar a mi esposa. Ella te va a agradecer esto. Otra pregunta, ¿qué opinas del Biogol? Biogol é um bocashi, é um fermentado.
Biogold é o melhor fermentado do mundo. Top. É um fermentado que é hecho com o uso dos EMs. Quem usa Biogold está sendo uma introdução de micro-organismos em seu substrato. Ok. ¿Entiendes? Sí. Hay otra pregunta. Biogold é o melhor. Ok. Otra pregunta. ¿Qué opina del abono paletizado orgánico como el Hanagokoro? Sim, outro é uma opção em relação ao Biogold. É o mesmo. Biogold, Hanagoko, Green King, todos esses abonos são similares. São fermentados, são tipos de bokashi, né? São fermentados e pelletizados. O pellet facilita muito, porque quando se usa o abono sólido em lamaceta, deixa o abono apenas 30 dias, no máximo. Em 30 dias, tira esse adubo, retira esse abono e joga fora. Entendes? Sim. O pelletizado facilita essa retirada do que se usa em pólvora. Entendes? Sí. Entonces, ok, otra. ¿Los sólidos fermentación se tritura o se muele? Triturado é melhor. Quanto mais superfície de contato para a fermentação, é melhor. Ok, otra pregunta. ¿Todos los fermentados son foliares o radiculares? Tú lo contestaste, pero Los fermentados radiculares, apenas o EM foliar. Ok, perfecto, excelente. Para decirte La calda sulfocáxica. A calda sulfocáustica também é um bom abono. A calda sulfocáustica se pode diluir 5 mililitros em 1 litro de água também e pulverizar, foliar. Calda sulfocáustica e EM pode hacerlo foliar. Los outros fermentados radiculares, apenas. Bueno, para decirte verdad, yo me imagino que hay muchísimas preguntas que tienen que hacer, hay muchísimas cosas. Acá abro a minha imagem. Sí, abre. Acá, o EM, o color do EM. Si quieres, deja de compartir pantalla para que veamos, para ponerlo así. Acá. Ajá. Sí. O color e lo vendo. Aqui em Brasil, lo vendo assim. Epa. Sí. Com embalagem, com essa color de embalagem para proteger os EMs. Não pode o sol de maneira alguma. Tem que sempre proteger do sol. O cheiro, o odor é muito bueno. Muito bueno. Ay, qué bueno que mi esposa no está viendo eso, porque ella va a decir, eso no, olvídate de lo que estoy usando. Wow, qué problema tengo yo ahora. Mira, una composición de bokashi, pregunta. Uma composição de bokashi? O que posso fazer? Posso compartilhar com vosotros uma receita que usamos, a minha receita que uso aqui. Depois te envio por WhatsApp e pode compartilhar com todos. Ô, Roque, deixa eu te cortar só um pouquinho, Roque. Por favor. Tem um irmão aqui que perguntou a respeito da harina de roca. Aí eu respondi, é uma composição do bokashi. Então fala aí sobre a harina de roca. De roca. A harina de rocha, pouco. A harina de rocha é usada no bokashi, mas 1%. Para 100 quilos de abono, 1 quilo de harina de rocha. É pouco, muito pouco. A maior quantidade, 60%, cereais. Maíz, arroz. Acá usamos torta de mamona. Vitor, como é o nome em espanhol, em Chile? Acá no tem torta de mamona.
Mas o que podemos indicar aí para substituir? São cereais que têm muito aceite, ¿entiendes? La maravilla puede ser acá. Sí. Sí, la maravilla. Y el polvo... por favor. Y lo que estaba hablando de la piedra, el polvo de piedra, también se puede usar el basalto que tú una vez nos dijiste. Un basalto que también es como polvo de piedra, de piedra. Sí, justo. En esta bueno, en definitiva, esta tarde, ya esta noche, hemos tenido algo como demasiado, como para nosotros comenzar a pensar y comenzar a recrearnos y cambiarnos nuestra mentalidad de cómo podemos hacer nuestros abonos y cómo cuidar nuestros árboles. Y como dijiste, a cómo identificarlos, porque si un árbol está sano, no tiene que preocuparte por insecticidas ni cosas. Si un árbol está sano, puede autoprotegerse. Y con la técnica que nos está diciendo, si recreamos lo que ese árbol tiene en la naturaleza per se, en su propia vida como árbol, si lo tratamos de recrear y le ponemos toda esta técnica que dijiste de abono orgánico, podemos tener árboles bonsái saludables y poder seguir disfrutando de todo nuestro bonsái. Y como le dije, lamentablemente el tiempo se termina y hay tanta información que nos tiene que dar que tendremos que hacer una próxima entrega. Lo que vamos a hacer con placer. Rápidamente, una pregunta muy corta. Por ahí preguntaban algo de interés que es sobre el humus de lombriz. O que acontece? O humus é abono muito pobre. Ali já é hecha toda a composição, é praticamente terra, ¿entiendes? Então em la maceta, eu não sugiro, em português, né? Eu não sugiro o uso. Por quê? Porque ele é muito fino, é um pólvoro, e ele vai comprometer a aeração do substrato, vai fazer com que a aeração seja menor. Então, eu não recomendo o uso. Ele é bueno na terra, no jardim, sim, bueno, porque há muita vida ali. Mas vidas maiores, macro, né? Não são micro-organismos, são macro-organismos que já estão ali, até ovos delas mesmo, ¿entiendes? Então, para o bonsai não recomendo. Sí, porque es un polvo muy fino que finalmente te estratificaría en el sustrato. Sí, se iría al fondo y impediría la permeabilidad. Exacto. Lo interesante de ese compost es el churume. O chorume, sim. Perfeito. Habla de isso, por favor, Víctor. Não, explica tu melhor em espanhol. A esa pregunta, bueno, él dice que en realidad lo que sirve de ese compost viene siendo el jugo ese que se extrae, que cae en la rejilla abajo. A ellos le llaman cherumen. El lixiviado. Ese lixiviado, eso es el nutriente puro que tiene el compost. Ok. Sí. Gracias. Está todo ali. Entonces, mejor que el otro, que toque el substrato. Le agradecemos a todos por la participación de esta noche y lo esperamos ver la próxima Bonsai al Día, que lo estamos haciendo todos los miércoles. Y para nosotros es un gran honor tenerlo y agradecerle a Rob por su participación. Y vamos a ir preparando su próxima entrega, que la de hoy fue fabulosa. Un placer. No marcarmos. Nos deja lleno de entusiasmo, nos deja como para ir a buscar los cereales, el arroz y comenzar a probar la piña. Muchísimas gracias. Exato. E lo mais importante que
que penso é um câmbio da maneira de se olhar para o uso desses elementos que temos à nossa disposição. Cambiar o olhar, cambiar a ótica. Esta é a mensagem que quero deixar a ustedes. La participación de hoy era el bonsai orgánico. Como todos vieron, nos entusiasmó, nos encantó y lo veremos en la próxima participación con Rob. En breve. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Dios. Gracias.